Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer, estamos no nosso quarto webinar do Laboratório Interdisciplinar Sociedades, Ambientes e Territórios. A gente está fechando o nosso ciclo de seminários, de conversações online. O tema desse ano foi Desafios e Perspectivas Socioambientais em Tempos de Crise. E a discussão de hoje, a gente vai estar discutindo meio ambiente em tempos de crise, território, sociodiversidade e as agendas ambiental e climática. E a gente tem, dois convidados super especiais, não apenas pelo fato de termos compartilhado o mesmo ambiente de formação, a Unicamp, uma instituição de ensino importante, e também é precursora das discussões socioambientais através do Núcleo de Estudo e Pesquisas Ambientais, o NEPAM, que, juntamente com outros centros nacionais, foram precursores no debate socioambiental interdisciplinar. Então, essa mesa virtual hoje ela é muito especial por estar trazendo um conjunto de um trio de ex-alunos do NEPAM, do IFISH, da Unicamp, e que vem atuando nessas reflexões desses temas que são tão caros para a gente refletir no contexto brasileiro e também no contexto internacional. Os nossos convidados de hoje são dois pesquisadores, professor Emanuel Duarte Almada, biólogo de formação pela UFMG, mestre em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre também pela UFMG e doutor em Ambiente e Sociedade pelo NEPAM Unicamp. O nosso outro convidado é o professor, pesquisador, José Eduardo Vídeo, ecólogo de formação, mestre em Engenharia Urbana pela UFSCar, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e atualmente pesquisador associado do NEPAM Unicamp. Esqueci de dizer que o professor Almada é professor da Universidade Estadual de Minas Gerais, no campus de Ibirité, no Departamento de Ciências Biológicas. Então, a gente tem pessoas que vêm atuando na interface dos estudos socioambientais, discutindo questões de sociodiversidade, territórios, urbanidades, climas, e outras temáticas que são interface nos trabalhos de ambos os pesquisadores. Vamos iniciar com o professor Emanuel, depois a gente passa para o professor Víglio, e em seguida a gente abre para os debates e perguntas. Eu gostaria de pedir a permissão de vocês, convidados e expositores, que a gente vai estar gravando a fala de vocês, para que a gente possa disponibilizar esse momento. Caso todos concordem com a gravação, podem se manifestar pelo chat, dizendo que sim, que concordam. Desde já agradeço muitíssimo esse momento. A gente estava aqui em off, não tão off, recordando os bons momentos que passamos juntos, de trocas nas vivências pela Unicamp, Barão Geraldo, lá dos anos do final de 2008 até o primeiro ciclo dessa década. Então, sejam bem-vindos e passo a palavra para o professor Almada. Boa tarde a todos e a todas. Então, como a Zoraide já partilhou, eu sou biólogo, mas esses últimos tempos aqui, mesmo no Departamento de Ciências Biológicas, eu tenho me envolvido mais com projetos de extensão, especialmente, e a partir daí, pesquisas com debates urbanos ou das periferias urbanas, com os carroceiros, que aqui em Minas a gente usa esse termo para aqueles que trabalham com tração animal, aqui na cidade, que também estão se reconhecendo como comunidade tradicional aqui, comunidades quilombolas, de terreiros, com os movimentos de agroecologia, raizeiras, parteiras. Então, assim, eu acabei me envolvendo com vários grupos e comunidades tradicionais, mas especialmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, assim, que é muito diverso. E também no Espinhaço, que é aqui próximo, na Serra do Cipó, que foi um dos lugares que eu trabalhei ainda no doutorado, E, e aí, a partir disso também, dessa experiência com essas pessoas, e também
O último grupo que a gente tem atuado junto com eles são os garimpeiros tradicionais do Rio Doce, também atingidos pelo crime da Samarco, né, lá em Mariana. Então, a partir desses sujeitos que eu trago algumas reflexões, assim, que realmente estão, não sei se vão estar tão ordenadas assim, acho que estão um pouco caóticas com a nossa vida, com esse contexto que a gente está vivendo, né? Uma coisa que eu acho talvez interessante a gente pensar, né, que essa crise que a gente está vivendo, na verdade, ela é só um sintoma, né? Esse normal que a gente via antes, a gente fala do novo normal é porque a gente via algum certo normal, né? Esse certo normal, ele já é a crise, né? Ou já era a crise. E, e aí a gente só tem um contexto em que algo, a natureza se manifesta novamente, não que antes ela estivesse silenciada ou calada, né? Como um sujeito político dessa história, né? Assim, como um sujeito que atua e muda os rumos da história, né? Em diálogo com sistemas humanos também. E é interessante a gente pensar que várias narrativas sobre essa pandemia, elas se iniciam com uma condenação a práticas tradicionais, né? Da China, de alimentação, consumo de alguns animais, né? Lógico que a questão é mais complexa com essa, do que isso, né? Tem uma série de inserção dessas práticas também num mercado maior, do grande capital, mas há várias narrativas, né, fascistas e xenofóbicas, geralmente também, que vão acusar, então, essas práticas de bárbaras, né, de, de não civilizadas, enfim, né? A gente vê essas narrativas sendo disseminadas por vários grupos, né? E aí, então, eu acho isso interessante se a gente pensar que uma crise gerada pelo avanço de um modelo, né, colonial, no sentido mais amplo do termo, ao longo desses últimos séculos, é uma crise gerada por esse sistema colonial, um sistema que também se baseou na exploração, na marginalização, silenciamento, estigmatização de todos esses povos, né, e dos seus sistemas de produção de conhecimento, seus regimes de conhecimento, uma crise gerada por esse sistema, é, na verdade, dentro desse sistema, se cria uma narrativa, mais uma vez acusando esses povos ou essas práticas tradicionais como uma possível causa dessa crise, entre aspas, né, ou dessa pandemia. Então, acho que isso também é algo que a gente emoldurar esse momento que a gente está vivendo e os discursos que estão sendo produzidos por eles, né? E a outro elemento, acho que também interessante, e a gente fez um texto pequeno, assim, de reflexão, umas semanas atrás sobre isso, é que nessa pandemia se acentua ou se utiliza, até em discursos mais progressistas, a narrativa de guerra, né? Então, a gente está em guerra contra o vírus, em guerra contra a pandemia, né? E essa narrativa de guerra, então, na guerra, para que haja uma guerra, é necessário que haja inimigos, né? A serem eliminados, a serem derrotados. Toda a história colonial, né, então, e aí pensando no sentido colonial ou da decolonialidade, não só da colônia enquanto relação entre império e colônia, né, mas da relação entre sistemas de poder, de saber, sistemas de direito, inclusive, toda essa história nossa colonial, que ainda não se acabou, ela foi baseada também numa narrativa de guerra, né? A guerra contra os bárbaros, a guerra contra os indígenas, a guerra contra a natureza se domesticada. E aí, mais uma vez, na pandemia, a gente adota o discurso da guerra. Então, os medicamentos se tornam armas, né? Os trabalhadores de saúde são convertidos em soldados, né? E o vírus se torna, então, um inimigo. E isso é muito perigoso, porque nessa narrativa de guerra, né, a gente suspende, em nome daqueles que estão do lado de cá, a gente pode suspender direitos, né? Os direitos da natureza, os direitos dos povos, em nome de uma guerra sem rosto.
né, de fato. E aí isso também acentua os motivos, as causas últimas da crise, que é uma guerra sem fim contra isso que a gente chama de natureza ou contra os não humanos, né? Então, a natureza passa a ser, mais uma vez, uma grande inimiga, né? Então, ao mesmo tempo que a gente entende que ela se coloca de novo como um ator nessa história, nessa arena, ela também é vista como uma inimiga a ser derrotada, ou domesticada, ou controlada. Nesse caso, a partir da sua expressão viral, né? Mas se a gente suspende essa narrativa da guerra, ou se a gente olha para além dessa narrativa da guerra, então muda-se também as táticas, né? E o que as comunidades e povos tradicionais, não de forma reificada, nem romantizada, né? Mas a partir de suas várias trajetórias e do seu protagonismo nos últimos anos, também nesse momento, tem nos provocado, é que a gente construa outras narrativas, narrativas de partilha, narrativas de alianças, é, e com tudo isso que a gente chama de natureza, inclusive com os vírus, né? E a gente pode tomar como referência, e aí estou aqui reproduzindo um pouco do que a gente refletiu nesse texto que eu mencionei anteriormente, né? Uma narrativa alternativa, a narrativa da guerra, é uma narrativa do amor como elemento político, né? De constituição, da nossa constituição enquanto humanos, né? Aí eu estou tomando uma perspectiva do biólogo, do Humberto Maturana, né? Que é um biólogo, neurobiólogo chileno, que construiu durante a década de 80, principalmente, com outras pessoas, né? Essa ideia do amor como fenômeno social, né? O amor como a não negação do outro, como a aceitação do outro, né? E aí a gente pode expandir isso, ou dilatar essa perspectiva para os não humanos também, né? Se a gente pensar na história dos sistemas vivos no planeta, eles também foram histórias baseadas na cooperação e na aceitação dos outros. Isso gerou a grande diversidade de vida que a gente tem hoje. Se a gente pensar a teoria da endossimbiose sequencial, né, da origem de mitocôndrias e plastos, se a gente pensar todas as relações de polinizador e plantas, como é que todas essas relações de cooperação ou de partilha, isso não não necessariamente fazendo uma antropomorfização desses sentimentos, né, mas dessas relações de cooperação ou de ajuda mútua, né, elas foram fundamentais para a história da vida do planeta, né. Então, a própria natureza e as comunidades de povos tradicionais constroem outras narrativas, né, outros discursos sobre esse mundo, que podem ser alternativos a esse discurso da guerra, né? E um outro efeito dessa narrativa de guerra e dessa pandemia é um controle ainda maior, um avanço ainda maior no controle dos territórios, né? E os territórios também tradicionalmente ocupados por essas comunidades. Isso se dá de várias formas. A gente tem, no caso brasileiro, um, a gente tem um governo, né? Um governo da necropolítica que se aproveita desse momento para avançar com seus projetos de morte, né? Do agronegócio, dos grandes projetos hidrelétricos e minerários. Ao mesmo tempo, esse controle dos territórios, ele também pode se dar, né, por um aprofundamento de uma perspectiva de conservação da biodiversidade que exclua os humanos, né, desse processo. Então, se a gente, de novo, entende ou assume a narrativa de guerra, a guerra é contra o vírus, a guerra é contra práticas tradicionais que supostamente foram a origem dessa pandemia. Então, a gente cria uma série de inimigos ou dá uma repaginada nos velhos inimigos do modelo colonial, né? Então, e os velhos inimigos do processo colonial, desse ideário colonial, sempre foram os povos comunidades tradicionais, das periferias, né? E a própria natureza, né? Tomando aqui a ideia de natureza, pelo menos como a gente a entende, ou os não humanos, né? Eles também entram nesse rol de inimigos a serem combatidos constantemente, né?
É, e aí, acho que acho que vou tentar ser realmente curto para a gente poder gastar mais tempo conversando depois. É, mesmo nesse cenário da pandemia, de uma crise sem fim, né, meio apocalíptico, acho que o que a gente pode também ressaltar é o papel que as lideranças, os povos comunidades tradicionais têm desempenhado, né, assim, realmente como protagonistas de processos que não podem ser capturados ou tão facilmente capturados no espectro político ocidental da direita e da esquerda, né? Assim, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a uma ideia de centro, de neutralidade, pelo contrário, né? Mas é um processo muito mais diverso de romper com os dualismos, né? E afirmar que a alternativa a esse mundo é essa crise, né, desse momento, gerada por esse modelo de desenvolvimento, ela não é única, né? A alternativa ela é diversa como os mundos que esses povos e comunidades construíram historicamente, né? E quando eu falo de povos e comunidades, também estou incluindo aí as alianças desses povos e comunidades com os não-humanos, com isso que a gente chama de natureza, né? Então, o que eles nos apontam que a aliança com essas lutas, a partir das pesquisas, das extensões, tem apontado, né, é que os caminhos também têm que ser extremamente diversos, né? É, eu fico pensando muito nessa. Eu tenho sempre envolvido com questões bem complicadas, acho que as duas mais complicadas é a dos carroceiros aqui em BH, na metropolitana, porque envolve um debate contínuo com o movimento dos direitos animais, né, assim, um debate quase sangrento às vezes, e também agora mais recentemente com os garimpeiros tradicionais, né? Acho que e nesse momento no avanço do garimpo ilegal na Amazônia, né? Essa discussão se torna mais problemática, né? E é interessante que aqui, no caso aqui do Rio Doce, esse garimpo tradicional ele tem uma outra característica, é um garimpo muito mais vinculado ao próprio histórico de formação de Minas Gerais, né? E dos sertões do Brasil. É um garimpo ainda do século, é uma do século, final do século 17, virada para o século 18, né, lá em Barra Longa. Barra Longa é a segunda cidade mais antiga de Minas, depois de Mariana, mas na verdade era um distrito de Mariana, foi fundado em 1701, e esses garimpeiros que estão lá são também herdeiros desses negros escravizados, entendeu? Então, outro tipo de garimpo muito mais vinculado ao modo de vida do que a esse garimpo de fronteira. Eu estou falando isso tudo para dizer que também a gente não tem receitas prontas, né? Esses próprios garimpeiros eles também estão se reinventando como sujeitos naquele território, né? E como atingidos pelo crime. E nesse contexto do crime, né, e esse racismo ambiental, eles também vão reativando, reelaborando algumas identidades que podem e estão no sentido estão construindo outros sentidos para esses modos de vida, com novas alianças com o próprio Rio, com os outros sujeitos, os outros atingidos, com os próprios pesquisadores e com as outras comunidades e povos tradicionais daquela região, né? Então, acho que se há algo que os povos e comunidades tradicionais têm nos ensinado, né, historicamente, é a necessidade de refazer constantemente alianças, refazer mundos e mundos diversos, né? Estou pensando, por exemplo, a, o discurso cosmopolítico, né, do bem viver, que começa nos Andes, mas se vai encontrando ricos em outros territórios, né? O bem viver, o Sumac Calçai, em Quechua, Ubuntu na África, a Terra Sem Males, dos Guarani, aqui do sul do Brasil, principalmente. Esse bem viver, ele, na verdade, ele tem uma diversidade enorme de traduções. Então, o que esses povos e comunidades tradicionais estão nos convidando é pensar uma diversidade de mundos, né? E a própria natureza, né? Então, acho que pensando do que o Dudu também vai partilhar depois, talvez mais sobre mudanças climáticas, né? Acho que tanto no cenário das mudanças climáticas quanto dessa pandemia, o que está posto também é uma, uma reentrada, ou, na verdade, não uma entrada porque ela nunca saiu,
mas no novo ato desse teatro, nessa arena, em que a natureza nos convida a pensar que ela está aqui e ela também é um sujeito, né? A gente não está aqui, ela não é o palco onde a história humana acontece, mas ela também é um sujeito dessa história, desse planeta vivo. Então, acho que é um pouco isso que eu fiquei pensando esses dias e pensei para partilhar aqui, para a gente fazer a nossa conversa. Obrigada, Manuel. Acho que a sua fala nos coloca bastante reflexivos sobre várias dimensões que nos possibilita refletir e sobre essa nova arena que se coloca a natureza como sujeito ativo dentro desses processos. E aí vamos esperar a fala do Viglio para que a gente possa, né, abrir para os debates, porque se deixar, a gente vai ficar aqui conversando horas. Viglio, por favor. Pronto. Olá a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer a Zoraide, né, o Laboratório Interdisciplinar de Sociedade, Ambiente e Território. Cumprimentar todos os participantes que estão aí nos acompanhando. Num momento complexo, né, em que tratar desses temas é muito delicado, porque nós estamos com, com instabilidades, né, muito aguçadas. Ou seja, é complexo a gente prever, a gente imaginar, a gente concluir qualquer aspecto, né, nesse momento. Então, assim, quando a Zoraide me convidou, eu fiquei um pouco, nossa, né, é tudo que está acontecendo no calor da hora, e é complexo falar sobre isso, mas é desafiante, necessário. Né? Eu acho que nós, das ciências humanas, das ciências sociais, temos a imaginação, né, como recurso, né, as narrativas como recurso que não determinam a prática, mas que condicionam a prática. Eu acho que, então, nesse sentido, é fundamental, né, nos apropriarmos, eu digo não especificamente as ciências sociais, mas as ciências interdisciplinares, as ciências que fazem essas pontes, né, as ciências que estão cruzando fronteiras entre ambiente e sociedade ou outros campos para tratar dessas crises. Né? Então, na verdade, o que a gente tem hoje, como o Emanuel já colocou, né, é uma confluência, uma sobreposição de crises. Né? Eu vou falar um pouquinho mais de uma perspectiva global. Então, a gente tem a crise das mudanças climáticas, nós temos a crise da perda da biodiversidade, da sociobiodiversidade. E agora, junto, né, para deixar ainda a situação mais complexa, não que não fosse, a pandemia de coronavírus. É interessante também, eu acho que é importante quando a gente entrar nesse tema, é sempre importante destacar, né, que a sociedade não é homogênea. Né? Eu gosto muito da fala da Lilian Schwartz, antropóloga aqui da USP, que diz que a pandemia, né, pegando o exemplo da pandemia, a quarentena, existem múltiplas pandemias e múltiplas quarentenas que a gente tem aí, ainda mais no nosso contexto de uma desigualdade profunda, né, nós temos diferentes marcadores sociais, né, em relação a essas crises, de gênero, de classe, enfim, de étnicas. A gente tem ali todo uma heterogeneidade, não, e é muito arriscado apontar futuros ou pensar nesse novo normal, ou no que era o normal, do que vai ser o novo normal, sem levar em consideração essa pluralidade de modos de viver, de perspectivas e de arranjos sociais e econômicos que nós temos.
Eu acho que é importante também a gente falar, né, eu acho que as ciências sociais há tempos vem discutindo, vem apontando as ciências sociais, principalmente uma macronarrativa que discute globalização, que discute sociedade em rede, que sempre alertou, né, para a ambivalência desse processo. Ou seja, a gente tem aí, vamos pensar, elementos talvez emancipadores, mas a gente também tem elementos muito problemáticos. Eu acho que a pandemia do corona atual, ela explicita justamente isso, né? O risco e a incerteza e os problemas e os impactos são espalhados ali, né? A questão espacial, ela realmente, ela não que ela seja irrelevante, né? Mas, enfim, a globalização, nesse sentido, ela é um acelerador desses problemas, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma crise ou uma situação que deriva dessas crises que se referem à questão da responsabilidade, né? Quem é responsável? Né? Quem é responsável, como bem o Almada colocou, né? Tanto pelas causas como pelas consequências. Então, a gente uma disputa em torno disso, né? Da responsabilidade para agir, das autoridades científicas por detrás do bojo desse debate. Né? Eu tenho acompanhado, né, eu vou falar um pouco a partir do que eu tenho lido, acompanhado, assistido no âmbito desse debate muito atual, né, no que se refere a essas crises climáticas e da pandemia, principalmente. E o que tem sido colocado, principalmente o pessoal aqui que trabalha nos programas de mudança climática da FAPESP, eu não sei se eu concordo muito com isso, mas ele tem colocado que essas crises, elas se sobrepõem, concordo com isso, mas que elas têm temporalidades diferentes. Que a pandemia, ela pode levar aí 1 ano, 2 anos, até encontrar uma vacina, um antídoto, enfim. Enquanto que a crise climática, ela vai levar séculos. Enquanto que a crise da perda da biodiversidade, da fotodiversidade, também é algo que acabou e aí, né? Acabou. Eu concordo, né, um pouco com essa formulação, em parte com essa formulação, de que a questão da pandemia, ela não digo pontual, mas eu acho que ela tem elementos estruturais, ela traz elementos estruturais muito profundos para se pensar, inclusive, o enfrentamento dessas outras crises. Né? Além da relação entre elas, né, a questão da biodiversidade, da perda de biodiversidade, com a possibilidade aí desse vírus entrar em contato com os seres humanos e se espalhar, enfim, além dessa relação, a gente também tem uma coisa interessante, o professor Joly falou recentemente num webinar, de que a própria biodiversidade também ela é um elemento para se pensar a solução da pandemia, né? No sentido de que entre 40% e 50% dos medicamentos derivam de produtos da biodiversidade. Então, a gente tem todo esse conjunto de elementos aí que se cruzam e que se sobrepõem, né? E agora, o que eu queria destacar também aqui, através dessas leituras e de acompanhar um pouco esse debate, é que existe aí uma vertente que tem discutido especificamente o que será, né? Como será o pós-pandemia. E aí, eu queria focar especificamente nisso, já que a gente está no laboratório
que discute também a questão urbana, regional, né? Pensar um pouco as cidades, né? E pensar também a questão climática no âmbito global, né? Claro, também entendendo que as cidades as cidades têm uma relação também com a problemática climática. Então, nesse debate que eu tenho acompanhado, tenho visto que a gente tem aí duas vertentes. Embora eu vou colocar aqui como... eu não queria que elas fossem vistas como opostas. Talvez elas podem se complementar. Mas, assim, do ponto de vista didático, a gente tem uma vertente em relação ao debate de mudanças climáticas e pandemia, que entende que a pandemia tem o potencial de produzir uma nova sociedade, de alterar modo de viver, de produzir, de se locomover, né? E, consequentemente, criar soluções para o problema das mudanças climáticas. E, por outro lado, a gente tem uma vertente que pesquisadores de diferentes disciplinas, pensadores, outros atores sociais, não especificamente da universidade, da academia, que também têm apontado que a pandemia ela pode ter ela pode levar pouca ou nenhuma mudança concreta, estrutural, né? Ou que é muito cedo ainda para avaliar isso. E no polo oposto, que a pandemia ela poderá mesmo até aprofundar, no caso, a problemática climática, no sentido de a gente ter um aumento, né, a gente vai aprofundar a trajetória de crescimento das emissões. Eu vou falar rapidamente disso, mas só para a gente agora colocar de forma bem didática, então uma vertente que talvez tenha uma perspectiva, vamos usar o termo otimista, e uma perspectiva mais e uma outra vertente com uma perspectiva mais pessimista ou reticente em relação, né, à pandemia no que se refere à questão climática, à questão urbana, propriamente dita. Então, no caso da primeira perspectiva, né, que aponta aí que a pandemia ela pode ser um driver, né, é complicado usar esses termos acadêmicos no momento que a gente está tendo no Brasil 50 mil mortes, mais de 50 mil mortes, mas a gente, como acadêmico, tem esse papel também, né, de pensar esses processos como um potencializador de mudanças, né, mudanças necessárias, inclusive. Né? Não tomando isso como, que bom que tem a academia. Não, não é isso. Mas a gente pensar como isso pode, aonde isso pode nos levar. Então, essa vertente que vê como positiva tem se amparado principalmente no estudo de pandemias passadas, do século passado, né, que geraram, né, mudanças, que moldaram grandes mudanças na sociedade e também no controle da cidade. Então, pandemia do século XX, por exemplo, que propiciaram uma revisão nas regras de zoneamento, no manejo de resíduos sólidos, resíduos líquidos, e no próprio design do espaço público. Né? E, ao mesmo tempo, nesse bojo, né, nessa perspectiva mais otimista, tem sido muito colocada a questão de se repensar. Né? Será que faz sentido nós termos centros aglutinadores, né, voltados para o trabalho, para os serviços, para o lazer e para consumo? Será que é necessário realmente a gente ter esse modelo, esse formato, né, de se produzir, de lazer e de viver? Né? Então, essa perspectiva tem apontado a necessidade e, ao mesmo tempo, olhando historicamente, reconhecendo que novas arquiteturas e espaços públicos mais seguros, né, no caso, em termos da questão sanitária, são necessários. Né?
O conceito de cidade policêntrica, por exemplo, tem voltado muito fortemente nesse bolo. Em relação, por exemplo, ao fato dos bairros serem mais os territórios urbanos serem mais autossuficientes, né? Então, a valorização do local, a valorização do comércio, dos serviços locais, né? Pensando um pouco na questão que o Manuel traz, de novos, né? Sair um pouco desse mercado, das grandes redes e o produtor local ali do bairro, enfim, essa necessidade de ficar mais confinado ou de não se deslocar tanto, algumas pessoas, alguns pensadores têm colocado que isso já está gerando, né? Que isso gera, e tem potencial de aprofundar essa valorização. E, ao mesmo tempo, nessa questão, em relação à questão urbana, tem sido pensado aí novos mix de modais de transporte. Né? Acho que todo mundo já deve ter se deparado com isso, né? Em função do meio de transporte de alta capacidade, ser um vetor aí vetor, será que é um vetor, o biólogo, ser um meio, né, de contaminação. Então, assim, essas questões estão em abertas e podem, nessa perspectiva, ser aceleradas ou enfrentadas mais enfaticamente pelas políticas públicas, né? Ao mesmo tempo que a questão da tecnologia, né? A gente está aqui hoje, acho que os novos encontros, congressos, bancas, acho que a tendência é um pouco, né? A tecnologia participar um pouco mais desse processo, né? Pensando aí para bem e para mal, né? Porque isso vai repensar também a questão do trabalho, como a gente vai ser talvez mais explorado com esse acesso, enfim. Mas então, ainda nessa perspectiva, tem sido colocada a perspectiva otimista de que a tecnologia e o home office, enfim, a questão mais remota, o trabalho remoto, a aula remota, pode, por exemplo, ser um aliado, não a solução, do congestionamento de grandes centros, né, da questão da poluição urbana, mas, claro, também, né, pensando no caso brasileiro ou em sociedades profundamente desiguais, ainda esse debate, ainda essas questões, elas são mais que nunca necessárias. Né? Todo mundo tem acesso a essas tecnologias, né? Será que a gente sabe que não? A gente sabe que, enfim, o risco é esse debate, né, de home office, ser centrado em torno de uma classe média, né, que tem esses recursos disponíveis. Em relação a essa perspectiva positiva da pandemia, não positiva não, mas otimista, em relação à questão climática, né, a pandemia é vista aí como um experimento, né, natural, no sentido, olha o que está acontecendo, as pessoas elas estão gastando menos, consumindo menos, né? Então, isso talvez leve uma reflexão sobre os modos de consumo, né? A gente poderia ter aí, né, uma desaceleração do consumo, né? Um aumento da reflexão em relação ao consumo excessivo. E isso, do ponto de vista local, regional, nacional e global, né, esses acordos que levem em consideração, que vejam, né, que é possível essa desaceleração. Claro que isso também tem críticas, né, porque essa desaceleração ela é muito pontual, etc, etc. Já uma outra perspectiva, né, que vê uma outra vertente, então, que vê a questão da pandemia como algo problemático ou mesmo reticente, né, em relação ao futuro. Em relação à cidade, por exemplo, alguns autores têm colocado que epidemias e pandemias passadas
outras pandemias, que não aquelas que levaram algumas mudanças, mas foram esquecidas poucos anos depois, né, do trauma. Isso não necessariamente é uma lei natural. Né? Claro que a gente está falando de processos sociais, tem que ter todo um conjunto de condicionantes ali para que ocorra mudanças, né? Mas não necessariamente uma coisa pode levar a outra. Né? Essa crítica eu acho que é bem interessante também. Em relação à questão do clima, propriamente dita, dentro dessa perspectiva mais recente ou mais crítica em relação ao otimismo ou essa palavra não é uma boa palavra, mas enfim, em relação à pandemia, tem se colocado, por exemplo, que essa redução de CO2 que está acontecendo, que é visível, né, é quantitativamente real, mas ela é muito momentânea. Né? E ela não está sendo acompanhada por mudanças estruturais na economia e nas matrizes de transporte e energia. E, ao mesmo tempo, que a chance das emissões retornarem aos níveis anteriores, aos níveis ainda maiores que os anteriores, depois da pandemia, é muito alta. Né? Alguns, e o exemplo que é muito dado, que é dado em relação a essa afirmação, refere-se à crise de 2008, a crise financeira de 2008 e 2010, né, que observou-se ali, que observou uma redução de emissão, mas logo a retomada econômica dentro desse modelo de produção levou a um aceleramento, né, um aumento das emissões. E, ao mesmo tempo, tem sido apontado ainda que uma recessão econômica global pode afetar, por exemplo, os investimentos que já vinham sendo feitos, né, em alguns locais, alguns países mais, outros menos, em relação às energias limpas, por exemplo. Né. E, ao mesmo tempo, né, no âmbito da crise, de uma recessão econômica, né, a aposta ou o discurso, né, as ações em torno da priorizar emprego, priorizar economia, né, em detrimento de questões ambientais, é real. Né? Então, a gente já tem visto tentativas de revisão e flexibilização, por exemplo, de leis ambientais, né? Principalmente durante um processo de recuperação econômica. Precisamos crescer, né? Essa ideia de que precisamos crescer mais do que nunca, porque nós estamos no pico. Então, esse risco existe também. Né? E, ao mesmo tempo, o foco, né, na recuperação econômica, através de atividades industriais, num contexto, numa conjuntura política que nós vivemos aqui, por exemplo, né, com o governo claramente, com o governo federal claramente negacionista em relação às mudanças climáticas, né, em relação às pautas ambientais em geral, coloca ainda mais em xeque essas propostas baseadas nessa reformulação das políticas públicas e da relação entre ambiente e sociedade. Eu acho que eu devo ter já estourado meu tempo. Eu passo aqui, então, eu finalizo agora. E, como o Manuel falou, acho que o mais importante aqui é nós nos aprofundarmos aí nesse debate tão necessário. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Víglio, pelas colocações. Creio que se aglutinam com as questões também levantadas por Emanuel, em que dois aspectos são bastante dialogáveis, né?
o Emanuel terminou a fala dele, né, falando da necessidade de pluralidade dos modos de vida e, de certa medida, reificar a natureza como sujeito ativo dentro desse contexto de crise. E o Viglio, na sua reflexão final, traz à tona o velho mito do econômico como salvador das crises, né? Então, a gente acaba observando, né, que a gente caminha, mas parece que está sempre voltando para o mesmo ponto, em que ainda podemos ver, na velha perspectiva econômica, como o grande revertor dessas diversas crises. Mas, ao mesmo tempo, a gente visualiza com muita pouca evidências transformações na sociedade de incorporação dessa pluralidade e dessa reificação da natureza nesse contexto como sujeito ativo. Então, nesse cenário é que a gente abre, né, para os nossos convidados, nossos participantes, para estar também debatendo junto com a gente. Então, quem quiser fazer perguntas, podem ativar seu microfone, sua câmera, ou escrever aqui no chat, que a gente vai trazendo para o debate. E aí, eu coloco essa questão para vocês. Podemos pensar alternativas sem recorrer aos velhos mitos? Acho que o José está querendo se colocar. Bem-vindo, José, boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer escutar quer Soraya, quer os convidados, obviamente. Não acompanhei da mesma forma, Emanuel. O dia foi, de facto, muito corrido, mas tentei escutar um pouco da fala de ambos. Confesso que eu já fui mais... é sobretudo um comentário, não é uma questão. Já fui mais otimista quanto a esta transição para um outro modelo. De forma muito esquemática, resumia a crise em 3 momentos, tendo em conta o momento atual. A primeira fase de embate, que nos leva àquele debate sobre o risco, a incerteza, o pânico, a gestão da informação, mas também quer o passar da informação do ponto de vista dos governos, quer da comunicação social, quer a organização de bancos de dados e divulgação em tempo real. São questões muito importantes. Essa ideia do fim do capitalismo e da globalização, aquela utopia do Zizek, que criar um outro comunismo, aquela questão toda, a questão das desigualdades, esse embate de facto tem tudo isso aí. Mas depois há uma fase seguinte, a seguir ao embate, bastante positiva, que se liga também, aliás, uma parte ainda se liga à questão do embate, que é a redução, a paragem do petróleo, a redução do preço do petróleo até $11, todo esse debate que nos levou à questão climática, à questão das energias fósseis, à questão da bicicleta. Entretanto, na Europa surge o Pacto Ecológico Europeu, o Castells tem um artigo muito interessante no La Vanguardia, que trabalha muito esta questão, quer da bicicleta, quer do planejamento, de como as pessoas, o campo-cidade, essa ligação do campo-cidade. Os mais jovens poderiam continuar trabalhando, a ideia do teletrabalho, continuar trabalhando nas cidades de origem, mas para empresas da cidade, basicamente era isso, o que ocuparia territórios sem pessoas. Essa era a fase da esperança, digamos. Mas estamos numa outra fase, que também se vive no Brasil, mas ainda esta semana, na quarta-feira, se viveu em Londres e noutros lugares, que é a fase da loucura. As pessoas estão loucas. Vai tudo para a praia, vai tudo para outros lugares públicos, e essa fase é muito preocupante até do ponto de vista ambiental. Do consumo, obviamente tem aqui uma questão de consumo, de fruição do espaço público e tudo mais, mas as pessoas largaram aquela fase de embate, do pânico e do risco, não sei o quê, de repente, não sei se são estes 3 meses ou 4 meses já, está levando as pessoas fartas de estar em casa, que está levando, olha, não há de ser nada. Em contrapartida, escutam-se notícias de facto muito delicadas. Ainda hoje soube de uma pessoa amiga aqui de Natal cuja mãe esteve entubada e ela também esteve hospitalizada. Há esses relatos bastante dolorosos, simultaneamente parece que estamos nesta loucura. Não tenho questão de facto a fazer, era só esta reflexão mais, esta preocupação, o que é que vai ser, de outra fase é que nós vamos ter amanhã. Não sei se é a segunda onda, há muitas críticas sobre essa ideia da segunda onda, porque nós não terminamos a primeira, na verdade. Mas eu estou preocupado em como é que isso vai ser do ponto de vista ambiental, se estamos ou não transitar para uma sociedade mais justa.
Acho que temos que pensar num caminho mais ou menos intermédio. O Zizek pode ter algumas razões e o Boaventura, mas acho que temos que caminhar para um caminho mais intermédio, retirar algumas questões de um lado e do outro. A solução também está no capitalismo. Não adianta estar com utopias e com coisas. A solução também passa pelo capitalismo e passa por ou ecodesenvolvimento, ou outras teses, ou do bem viver, ou outras teses que venham para aí. E era tudo para a reflexão geral, acho que já me adiantei muito. Obrigado mais uma vez. Ótimo debate. Obrigada, José. Alguém mais quer se colocar? Zoraide, eu vou colocar, entrar no diálogo aí. Está vindo, Moema. Isso, obrigada. Foi muito boa a colocação dos dois debatedores de hoje, né? De fato, a globalização se mostrou ineficaz, né? No sentido de que é um absurdo que hoje nós dependemos da China para ter insumos ou matéria-prima, por exemplo, para os respiradores, né? Ou para ter mais acesso à medicação que está faltando em todo lugar, né? Então, a saída é pensar e fazer localmente. Como é que vocês veem isso, né? Quer dizer, se a globalização se mostra ineficaz, esse discurso de que tudo é global, não seria o momento, essa pandemia, a oportunidade para que, de fato, a gente volte a pensar o local, produzir o local, consumir menos, preservar o meio ambiente, construir novas relações? Não seria essa uma excelente oportunidade a partir da pandemia? Só uma provocação aí. Obrigado, Moema, pela provocação. Meninos, Ricélia, pode falar? Olá, pessoal. Boa tarde. É uma satisfação grande estar aqui nesse espaço com vocês. Um beijo, Edu. Saudade. Quando tudo passar, vem embora de novo para cá, viu? Nesses momentos aí, né, que nós estamos vivendo e nas questões que a gente vem se debruçando dessa relação sociedade-natureza, eu vejo que eu gosto quando José colocou, né, a questão da loucura. Eu acho que a gente vai precisar passar por esse estágio, né, e tentar buscar saber realmente quem somos e o que queremos. Eu acredito que essa indagação, ela vai necessariamente ser individual. E aí, quando o Moema coloca, né, nessa questão da localidade, da importância da localidade nesse momento, eu acho que isso vai ser um momento de introspecção também, que a gente vai ter que, além de ver e viver um local, também nos analisar internamente para ter alguns pontos para fuga, né, e para saída numa nova possibilidade de construção diferente. Aí eu gostaria de ver aí da conversa dos meninos, né, que eu fiquei muito motivada, inclusive quando a Almada estava falando, eu já fiz logo a ligação com a Carta da Terra, que vai ter um festival aí, que é nacional, mas que vai ter muitas participações internacionais. Eu até coloquei lá no grupo da gente, no LISAT, para divulgação, que vai ser um movimento muito importante, que vai ter artistas, pensadores, sociedade civil organizada, pessoas que estão ligadas à espiritualidade. E eu vejo assim que é um momento que a gente vai precisar se agarrar no que a gente acredita, né? Então, no que eu acredito. E a partir daí eu preciso começar a fazer as conexões com pessoas que também acreditam. Eu já parto do princípio de que não vai haver uma mudança generalizada porque nós estamos passando por esse momento, porque não é isso, né? As tecnologias estão aí, elas colocam esse pensamento em massa, que o consumismo é tudo, e isso é muito pesado. Então, como é que a gente também vai poder trabalhar nesses ambientes que estão estruturados aí há quanto tempo, e que essa geração que agora a gente vive, ela viveu sem nunca imaginar que a gente não pode viver sem dinheiro, né? Então, o que mais vai precisar vir?
E aí é uma provocação também que eu coloco para a gente pensar, né? O que mais vai precisar vir, além daquilo que a gente já tem? Era isso. Obrigada, É isso, Célia. menino. Vamos passar os meninos, depois a gente faz uma segunda rodada. Acho que já temos questões bem provocativas, não? Fiquem à vontade para responderem. Eu fiquei pensando aqui no que o José colocou, né, assim, não sei se eu vou conseguir fazer de forma muito organizada a minha fala aqui agora não, mas enfim. Da loucura esses atos meio que de loucura, né, as pessoas irem para a praia, na Europa, aqui no Brasil, né, e talvez uma loucura gerada por essa situação de confinamento, ou também tem vários fatores, né, essa construção de um sentimento de segurança, mesmo que ilusório, né, que permite que as pessoas saiam de casa. Então, acho que, nesse caso, é uma loucura que pode ter efeitos muito danosos para todos, né, assim. Inclusive, é uma loucura de retomada do crescimento econômico, né, como outra forma de loucura, né. Mas uma referência muito importante para mim, assim, né, acho que historicamente é o filme da Estamira, né, todo mundo muitos deve conhecer. Eu lembro que nesse filme da Estamira, né, que trata de uma mulher que vivia no lixão em Gramacho, né, no Rio de Janeiro, e tinha esquizofrenia, né, ela morreu há poucos anos, é um documentário, se alguém não conhece, acho que vale a pena. Mas... E o filme é sobre a vida dela, né, louca nesses termos, né, e na última cena do filme, ela tá na beira do mar e ela fala o seguinte, né, sabia que tudo que é imaginário tem, existe, tem, existe, tem, e tem, né? Ela fazendo essa afirmação quase profética, né, que ela era messiânica também, da necessidade de acreditar ou de agir a partir dessas supostas loucuras, né? Eu acho que também, e acho que essa loucura da Estamira, ela se casa ou se dialoga com algo que o Davi Copenau, né, tem reafirmado durante tanto tempo, né? Acho que nos últimos anos ficou mais famoso, por causa do livro A Queda do Céu também, né? Mas há tanto tempo ele tem dito, ele e tantos outros lideranças indígenas, né, que os brancos perderam a capacidade de sonhar, né? Porque o mundo não existe só esse mundo real, mas existe o mundo também é construído nos sonhos, né? Um sentido muito mais cosmopolítico do que só psicológico, né? E aí acho que também é isso, a gente precisa apostar nas loucuras, né? E apostar, inclusive, que no meio dessas ruínas também a vida vai se refazendo, né? Acho que é uma chave de leitura interessante para a gente pensar esse momento, né? Que a Anna Tsing, né, que é antropóloga, tantos outros têm trabalhado com essa perspectiva da antropologia multiespécie, né? Então de estar atento ao agente dos não humanos nesse contexto de capitalismo tardio, avançado, que seja os termos que a gente utilize, né? Mas é um capitalismo de ruínas, a gente está vivendo em ruínas, né? Acho que essa pandemia ela vai gerar mais ruínas. Mas dessas ruínas, a vida também vai se refazendo, encontrando seus caminhos, assim. Isso, acho que estou falando não no sentido de resignação, mas é para a gente também aprender com os próprios processos dos não humanos, assim. Aprender com o restante da natureza, né? Como é que elas vão se refazendo, né? E aí um desafio nosso, um desafio de loucura, ou um desafio de sonhar, né? No sentido mais amplo desse termo, é a gente pensar nos outros indicadores, né? Assim, acho que mesmo quando a gente vê alguns discursos sobre quais os benefícios do trabalho, do home office, né? É sempre em torno da maior produtividade, não é do bem-estar das pessoas. Não é porque as pessoas vão passar mais tempo em casa ou o controle do seu tempo, né? Porque elas vão ser mais controladas e vão produzir mais, né? E aí acho que a gente precisa realmente tomar como indicadores a nossa liberdade, né? As autonomias, os territórios. Então, isso que eu acho que a Moema falava, era o ICL, né? Como é que a gente aprofunda nos processos de autonomia dos territórios, autonomia nos sistemas de vida mesmo, né? Porque é isso que o, o capitalismo, o capital organizado fez ao longo dos últimos séculos, destruir as autonomias dos territórios, as autonomias individuais e as autonomias também coletivas, né?
Cada momento que a gente retoma nos territórios o mínimo de autonomia sobre as nossas vidas, né, em todas as dimensões, a dimensão simbólica, a dimensão prática, né, supondo que há alguma divisão, e não há, na verdade, a gente já está fazendo exercício de sonhar, um exercício de loucura que pode fazer com que a gente consiga achar caminhos de vida na ruína. Acho que é um pouco isso. Bom, foram questões tão... Acho que o Emanuel caiu. Edu pode continuar. Voltou. Voltou. São questões tão provocadoras, profundas, que eu fiquei me pensando, né? Fiquei pensando um pouco nesse nosso... Eu acho que todo mundo aqui compartilha dessa perspectiva, né? De imaginar e desejar um novo mundo, né? E quão isso que a gente está vivendo agora pode facilitar ou pode ajudar. Quando eu fiz essa apresentação em duas vertentes, né, como eu disse, essas vertentes elas não são necessariamente opostas. E eu concordo com o José, né, que sim, que a gente pode encontrar alguma solução, não digo solução completa, né, mas eu acho que alguns avanços do próprio capitalismo, porque eu acho que o capitalismo também não é homogêneo, né, claro, se a gente for discutir com um autor, com um marxista, o capitalismo sempre vai ser opressor, mas eu acho que nós temos experiências diferentes de capitalismo. Então, também não colocando que o caminho é o capitalismo, mas o que a gente tem no momento, né, o que a gente nos apresenta é esse modelo. E a pandemia, né, o que a gente está passando atenção nesse momento, era algo que, de fato, nos levava a imaginar o mundo numa direção sem nenhum retorno ou sem nenhuma mudança substancial. Então, quando eu coloquei, por exemplo, a questão da globalização, eu ia perguntar, quase que essencializamos a globalização. Então, é assim mesmo, o mundo funciona assim, não dá mais para voltar, mas a partir do que a gente está vivendo agora, em que os fluxos mundiais foram alterados de pessoas, de serviços, então eu acho que assim, eu não digo uma mudança, um novo mundo extremamente, em que o local tem autonomia plena, né? Porque eu acho que assim mais transversal, né? Local, regional, nacional, internacional, sempre vai se intercruzar. A questão né, o que prevalece nessas interações. Acho que talvez o que a gente está vivendo hoje possa fazer com que a gente empatize mais relações locais. A Ricélia colocou uma questão... Qual é a questão que a Ricélia... Eu acabei me esquecendo aqui. Zoraide, pode me atualizar? Vou pedir para a Ricélia lhe atualizar. Acho que é melhor.
Célia, você poderia atualizar? Posso sim. Não, é na questão que a gente precisa pensar, né, que a localidade, ela vai necessariamente passar por um momento de uma nova importância, digamos assim, né, porque a nossa necessidade está na localidade, mas também o passo que a gente precisa se autoanalisar, que a mudança precisa vir de dentro de nós. Então, a gente também precisa internalizar algumas coisas para não propagar. Eu vou para um exemplo bem prático, tá certo? Tu imaginas, a gente trabalha o tempo todo sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. E como indicador, a gente ainda aceita o PIB. Isso, na minha cabeça, é algo que ou a gente vai inventar outro indicador, ou a gente vai abominar isso. Porque onde é que PIB vai medir riqueza dentro do que é o conceito, do que é a vivência de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável? Entende? Então, a gente vai precisar também internalizar algumas coisas, passar a acreditar naquilo que realmente está nos dando a base da relação sociedade-natureza, para poder a gente ingressar em outros movimentos. E aí, de fato, as pessoas começarem também a entrar nesse movimento. Entendi. Eu já acho, Célia, assim, infelizmente, eu já não tenho uma expectativa, uma esperança nessa. Eu acho que essas diferentes perspectivas vão conviver, né? Elas convivem atualmente. E esse aprofundamento, essa internalização de outras, né, de uma perspectiva menos economicista, monetária em relação ao desenvolvimento, isso vem ocorrendo. Né? Eu acho que isso já está ocorrendo, né? Não na velocidade que nós gostaríamos. Agora, como analistas, é visível que a gente observa, né, novos atores em torno dessa questão, inclusive medidas concretas mesmo, né, pensando em nível local, novas experiências. Né. Agora, talvez sim, concordo contigo, que nesse momento, né, um efeito, né, desse ser consigo mesmo, enfim, de repensar valores, é um momento. Né? Agora, no que isso vai dar, a gente não sabe ainda. E gostaríamos sim, né, que a gente tivesse essa outras condutas, né, em relação à relação consigo mesmo, né? A gente observa aí hoje, na verdade, o que a gente observa, que é muito evidente, né, que existe uma dificuldade de um autocuidado, né? É explícito o autocuidado, ou seja, a pessoa que, né, é orientada, tem informação ali, mas, por exemplo, opta por não usar uma máscara, né, num espaço coletivo. Então, assim, esse autocuidado, essa falta, esse problema interno individual, isso fica muito evidenciado. Quanto mais um cuidado com o outro, né, o cuidado com esse outro, com pessoas não humanas, com o planeta, enfim. Bom, temos mais perguntas? Zoraide, eu ia levantar ainda, entrar nesse debate que o Viglio colocou agora sobre essa questão das ações coletivas, né? Eu acho que essa é mais uma das características do que a gente chama de pós-modernidade, né? Essa exacerbação do individualismo, né? E que eu acho interessante a reflexão que a gente vem fazendo no turismo,
que, associado aos avanços tecnológicos, né, as pessoas passam a usufruir mais da sua liberdade, né, mas, no entanto, cada vez mais de forma individual, numa perspectiva individualista, sem a preocupação com o todo, né, sem responsabilidade coletiva, sem responsabilidade com o meio ambiente, sem se preocupar com o aquecimento global, sem pensar no direito das minorias, sem pensar em que tipo de cidade que a gente quer construir, e principalmente sem pensar em como que é a realidade do povo que está no local nos recebendo, né? Então, essa pós-modernidade com essa exacerbação do individualismo, durante essa pandemia, agora acaba vindo mais à tona, né? Que é muito importante que... É interessante a gente pensar que, dentro da contramão da pós-modernidade, da individualização, como uma configuração dominante, a gente vem observando, e algumas indicações de literatura, de capacidade de resposta a situações de crise, e a gente vem observando que nessas indicações de leituras e discussões de respostas a contextos de crise, é colocado como elemento de transformação e de construção de um modo de, talvez, no que o Almada colocou, né, dos não humanos, né, que conseguem, né, se recolocar nos seus sistemas, nos seus ambientes, diante de cenários de crise, que é a perspectiva da colaboração, do laço colaborativo, e que pode ser um mecanismo instrumental de resposta para nós humanos, nesse contexto de crise, poder responder com mais capacidade de ação a esses cenários de incertezas e de risco, e que muitas vezes está levando a essa situação de loucura. E, como o José colocou, e que às vezes, por mais que a gente esteja, né, e hoje eu refletindo, hoje eu acordei extremamente desanimada. Eu sou uma pessoa que, em si, eu não sou desanimada, geralmente eu sou muito esperançosa, mas hoje eu amanheci muito desanimada, e era para estar muito eufórica devido a situações particulares que mudaram de contexto ontem, mas, ao contrário, hoje eu me vi extremamente abatida. E de manhã eu fui tomar banho de sol e recebi um vídeo, e eu comecei a escutar a música e a cantar, e me vi loucamente no meu quintal, dançando, recebendo o sol, para ver se eu acordava. E a frase da música é que a fé não costuma falhar. Então, acho que essa reestruturação do ser, e parabenizando o mestre Gil hoje, a fé, sob suas diversas formas de expressão, pode ser um mecanismo de realinhamento nessa perspectiva de um mundo que, mesmo nesse contexto de individualidade exacerbada, do consumo, do eu, né, dentro agora de nossas caixinhas, né, dentro do aspecto remoto, mas a conexão e o equilíbrio, ele vai ter que se dar sobre algum mecanismo de fé que possa ser o grande instrumento de transformação. E aí, eu passo para vocês, meninas, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, para em seguida a gente fazer um fechamento. Eu acho que eu fiquei pensando nisso ainda do vírus, assim, talvez a gente podia pensar essa pandemia também como resultado de determinados encontros, né, assim, também o vírus, de novo, acho que a gente não é nem resignar, nem tratar isso como se fosse algo bom, né, mas é pensar que o vírus também é um outro vivente que está aí no mundo, como tantos vírus, bactérias, fungos, né, que desse encontro, nesse contexto, houve a eclosão dessa pandemia, né, assim, esse encontro com o vírus podia ter se dado em outro contexto. Na verdade, esse encontro com o vírus aconteceu muitas vezes, provavelmente, né,
até que eclodisse nessa pandemia. E aí essa pandemia é resultado das alianças que a gente fez ou desfez ao longo da história. Então, a gente tem desfeito alianças, desfeito encontros com esses não humanos, desfeito encontros com os próprios humanos. Então, acho que para a gente se refazer, a gente precisa também pensar com o que a gente tem feito, com quem a gente precisa fazer alianças, né? E aí eu me preocupo também nessa ambiguidade do que vem, né, com o Rico estava partilhando, né? Um efeito possível é que esse isolamento, né, ele seja também um instrumento que se torne permanente de controle dos corpos, das pessoas e também das sociabilidades e das territorialidades, especialmente nas periferias, né? A sociabilidade, as formas de produção do território do lugar nas periferias, periferias em todos os sentidos, né? Seja nas comunidades pós-tradicionais, nas periferias urbanas, é outra sociabilidade, né? Ainda que sob a égide do pensamento capitalista, individual, pós-moderno, ainda há há uma outra forma de produção da cidade, do espaço, né? Muito mais coletiva, ainda. Né? Isso também tem se transformado, né? E isso tem, inclusive implicações epidemiológicas, né? Do comportamento do vírus nesses espaços, para além de outras questões estruturais, óbvio, né? E socioeconômicas. Mas eu acho que uma preocupação também como que, de novo, né, tomando esses caminhos possíveis que a pandemia pode tomar, como um evento, né, de que maneira a gente pode ter um cuidado, uma atenção para que que a pandemia não provoque ainda mais quebras de alianças, né? Se nesse momento a gente precisa, obviamente, né, se manter isolado fisicamente, né, para restabelecer uma certa ordem, não sei se o melhor termo é esse, ao mesmo tempo a gente precisa ter atenção de como que a, a apropriação dessas mudanças pelo mercado de trabalho, né, pelo próprio Estado, se elas não vão talvez provocar um distanciamento ainda menor, né? E a gente precisa cada vez estar mais próximo, promover maior diversidade de encontros, humanos e não humanos, para poder restabelecer e regenerar processos, né? E é disso que se trata, né? E o Eduardo, o Zé também estava falando antes sobre, em algum momento, falando sobre a questão do cuidado, né? Assim, e também eu acho que o cuidado também é uma chave de leitura, né? O cuidado, esse cuidado com a vida, com os sistemas da vida, né? Eu fico lembrando da Vandana Shiva, um dos textos dela, aquele livro Monoculturas da Mente, né? Ela faz ela é uma das precursoras das várias correntes do ecofeminismo, né? Que também ela também recebe uma série de críticas, mas uma discussão que eu lembro que marcou nesse texto dela, ela vai fazer uma crítica ao feminismo ocidental, né, europeu, né, que tende a construir uma narrativa negativa do trabalho doméstico, né? E o que ela estava defendendo ali não era necessariamente que as mulheres teriam que se resignar ou se contentar com o trabalho doméstico, de dizer, não, a gente tem que positivar o trabalho doméstico. Positivar no sentido de que o trabalho doméstico é o trabalho de cuidado com a vida, das bases da vida. Então, não basta acessar o polo positivo, que é também masculino, de poder, se é isso justamente que tem causado a crise civilizatória. A gente precisa criar outras narrativas sobre o sistema de regeneração da vida, de cuidado, né? Por isso aí não cabe realmente, como já foi partilhado antes, né, tomar PIB como critério de sustentabilidade ou de felicidade, né? É preciso que a gente tome outros elementos como horizonte de vida coletiva. Eduardo? Eu não vou falar muito, não. Só pegando o gancho aí com... Na verdade, as palavras do Almada já se configuram como um bom encerramento, no sentido de trazer também, né, essa questão para um nível individual.
né? Eu acho que é importante isso. Claro que esse individual não está deslocado de todo o sistema de estruturas, mas eu gostaria só de colocar que também, né, essa situação que nós estamos vivendo, ela é um bom momento para repensarmos as nossas próprias categorias, né? Tanto falando a partir da perspectiva acadêmica, com perspectivas teóricas, né? Eu não digo jogar fora, né? Mas repensar, né? E perspectivas políticas, né? Que assim, tudo está sendo colocado agora como um momento muito interessante para a gente, talvez, como o próprio Almada falou, de talvez a gente conseguir dialogar mais, entendeu? Com, com grupos de pessoas, enfim, que pensam a partir de perspectivas diferentes, né? Porque isso é algo que pode ser aprofundado, talvez, né? Já que muitas certezas vieram ao chão, né? Então, é um momento interessante, tanto do ponto de vista da própria universidade, e o fato também, né, talvez a questão do formato de comunicação que tem se dado atualmente, né, virtual, um aspecto também que é importante destacar aí é que isso já vinha acontecendo, foi aprofundado com a questão da pandemia, mas ela tem um lado importante, bacana, que é a própria universidade se abrir. Né? Muitas pessoas, se esse debate que nós estamos tendo aqui hoje tivesse ocorrendo nos prédios da Federal do Rio Grande do Norte, que seria uma delícia, queria estar aí, mas muitas pessoas não poderiam participar. Né? Esse dia eu participei de uma banca de avaliação de tese, em que a pessoa, né, que defendeu, a doutoranda, disse que, olha, se não, ele foi online pelo YouTube, olha, se não fosse isso, minha mãe não podia assistir, se não fosse isso, meu amigo. Quer dizer, então são pessoas que muitas vezes estão distantes desse debate mais reflexivo que a universidade está fazendo e que agora tem condição, né, de se aproximar um pouco mais. Né? Então, eu deixo então assim, eu termino aqui, se tiver outras questões, claro, mas nesse sentido, assim, né, da gente repensar, é necessário repensar as nossas categorias, inclusive para a gente conseguir ouvir outras perspectivas. Né? Então, pegar o exemplo político, um exemplo político atual, né, político institucional. O Covid vai nos levar a uma situação de mais Estado ou de outro tipo de Estado, né? Ou de uma outra forma de atuação do Estado. Né? Enfim, eu acho que todas as questões estão em abertas, estão abertas, e é um momento rico, né? Triste, mas rico nesse sentido, do ponto de vista intelectual e de debate, para a gente talvez construir pontes, sim, Emanuel, né? Entre polos tão dicotômicos. Claro que tem limite, né? A gente tem limite no diálogo. Com fascismo não dá para debater. Claro. E, enfim, é isso. É isso. Eu ia agradecer, mas eu não sei se ainda tem continuidade. Bom, gente, acho que a gente tem várias questões que ficam a nos provocar nesse momento. Acho que tudo que foi colocado é bastante reflexivo desse momento, de pontes, de novas perspectivas, de revisão de velhos problemas,
né? Eduardo falava agora há pouco de rever o Estado, que Estado? O velho Estado, o novo Estado, mas a gente também vê nesse contexto, né, a reificação de vários problemas. O Emanuel trouxe a Vandana Shiva, né, que traz uma releitura do feminismo, né, lançando as bases, né, de reflexão sobre o ecofeminismo, que traz a questão do viver no doméstico. E essa crise reificou a perspectiva do doméstico sobre vários horários, vários aspectos, sobre o viver, a rotina doméstica. Nós estávamos, né, inclusive nós mulheres, nós estávamos fora da vida doméstica, né? E agora a gente retomou sobre outras perspectivas de controle do tempo, mas também de uma reestruturação desse cotidiano doméstico. Ao mesmo tempo, né, em que você traz o trabalho para dentro de casa, quando a gente, na Revolução Feminista, era o contrário, a mulher saía de casa para trabalhar, a gente está voltando para trabalhar em casa. Isso é uma mudança drástica no papel da mulher, nas relações de igualdade, e aí aflora que essas relações elas nunca ocorreram de fato, porque agora, quando a gente volta para casa com trabalho, a jornada não é mais dupla, é tripla, é quádrupla, né? Então, você tem outras vertentes do tempo-trabalho, né? Do tempo do ócio, do Dominique de Masi. Qual o tempo do ócio? Essa categoria tempo ela está totalmente dilacerada. O tempo, horas, minutos, segundos, parece que se perdeu completamente, ao mesmo tempo que a gente está reconstruindo a perspectiva do lugar do trabalho. A gente discutia até pouco tempo atrás, antes, né, da crise provocada pela pandemia, sobre a questão, né, dessa terceirização, desse subtrabalho provocado pela urbanização. E agora você recoloca novamente esse debate sobre uma plataforma de quais as condições que são garantidas mínimas para esses sujeitos, que está tendo nesse processo uma questão ativa. E é pregado, de um lado, o distanciamento, esses sujeitos se tornaram uma ponte dentro dessa manutenção. E outras categorias vão sendo recolocadas aí na relação trabalho. Na perspectiva doméstica, um outro fenômeno que já é dominante, mas que ganhou outra configuração, foi da violência doméstica. Nunca se teve tanto casos de feminicídio aqui no Rio Grande do Norte. Isso explodiu a ponto dos órgãos de segurança pública vincularem vídeos. Nunca tinha sido feito vídeo pela estrutura pública de segurança pregando a questão da violência, sobretudo a partir, né, de agentes femininos. Isso explodiu, esses problemas estavam aí, escancarou as nossas desigualdades. Pelo menos no contexto brasileiro, está escancarado. Por outro lado, a gente também não está assumindo os velhos problemas, o racismo. Ontem mesmo aqui em Natal ocorreu uma situação de um jovem negro que foi tentar entrar no atacadão, mas na frente tinha uma senhora negra, achavam que eles eram uma família, não deixaram entrar. Atrás dele vinha uma família branca e entrou várias pessoas. Mas essas mínimas coisas, elas estão aí. Parece que há uma nova constituição de modelos de sociabilidades, mas o velho dessas contradições da sociedade estão aí, se explicitando nos Miguéis, no João Pedro, no jovem ontem do atacadão. E a gente está dentro dessa inércia do Estado brasileiro. Nunca se foi tão central no Brasil hoje como a gente pensar e discutir para as gerações atuais o que é as competências de cada ente federativo na organização do Estado brasileiro democrático. Como manter esse status? Parece que a gente está numa guerrilha em que a gente
tem que convencer a necessidade do Estado democrático de direito e das suas constitucionalidades de manutenção e qual o papel e competência de cada Estado. E parece que isso emerge sobre vários aspectos dessa crise e desse realinhamento dessa condição de vida. Então, a gente, né, tem que ser um realista, esperançoso, né? E eu acho que é com essa perspectiva que a gente fecha o nosso quarto webinar, né, do nosso laboratório, que a gente trata numa perspectiva de pluralidade. Então, são sociedades, são territórios, são ambientes que a gente reflete, pensando nessa diversidade dessas relações, desses sujeitos, desses atores, nessas construções. Eu agradeço muito ao Emanuel. Fazia tempo que eu queria trazer você, mas institucionalmente a gente não tinha condições. E eu acho que com essa atividades, né, que hoje a gente está imerso nesse mundo remoto, nos aproximam, né, do sempre querido, sempre próximo, né, mas eu acho que a gente tem, né, nessas reflexões sobre o ambiente e sociedade, cada vez mais instigação para que a gente continue a refletir e pensar qual é o lugar nosso nesse debate, como é que a gente pode construir perspectivas de resposta para esse momento tão complexo das nossas vidas. Agradeço a todos, aos 4 encontros que realizamos, foi bastante produtivos, dimensões totalmente importantes para pensar a realidade, pensar o presente, pensar o futuro. Agradeço muitíssimo e espero que nós possamos continuar esse debate sobre outros canais. Meninos, se quiserem mais, no mais, muito, muito obrigada. Agradeço muito aí, muito obrigado a todos aí, obrigado Zoraide, Vívio, e bom rever vocês depois de tanto tempo, né? Rever virtualmente, pelo menos. Oxalá a gente passe por isso melhores todos. Vamos sim. Obrigado também, Zoraide, obrigado, Manuel, e todo mundo que ficou aí, dividindo com a gente esse momento de reflexão. Tchau, tchau. Tchau. Abraço a todos. Até mais. Vamos seguindo.